29, muito no Evangelho, é certo, mas acho que abarca muito mais disso, que não só no sentido que Cristo quita nossos pecados pela fé, tira nossos pecados pela fé em seu nome, mas essa expressão é muito ampla, quita o pecado, tira o pecado do mundo, desculpa. E tirar o pecado do mundo, vamos ver o final de tudo essa obra em 1 Coríntios 15. Sabemos que por meio da cruz, onde Cristo Jesus recebeu o pago por nossos pecados, essa é parte da obra de tirar o pecado do mundo, a base do qual nossos pecados podem ser tirados. Mas em 1 Coríntios 15, vamos ver no versículo 23, está falando aqui de a ressurreição de Cristo, do morto, homem ressuscitado. E diz no versículo 23, mas cada por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Esse é o arrebatamento na vinda de Cristo. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse fala até o fim do tempo, ao final do reino de Cristo, depois que Cristo tinha controlado todas as potestades neste mundo, reinando em perfeição, e logo ele vai tirar a morte. A morte não vai existir. O último inimigo. Após disso, jamais existirá o pecado. Todo será em perfeição. Os incrédulos no juízo, na eternidade. E os justos na salvação, no reino. Quando Cristo entrega em perfeição todo o mundo a seu Pai, na mesma condição, ou podemos dizer melhor da mesma condição que foi o mundo no princípio, quando Deus o criou. Cristo Jesus, como homem, faz tudo isso. A base disso é a cruz, para perdão de nossos pecados. Mas não termina só nisto, mas é uma obra que abarca muito até o final.
João Batista viu em Cristo ele que tira o pecado do mundo. Esse é melhor de ter uma cura de câncer ou qualquer outra enfermidade grave. Fíjese nisso, irmãos. Lá estava um homem que pudesse tirar o pecado. Pensando nesse versículo 31, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Estava pensando, por que João Batista veio? Qual era o motivo? Nós vemos que Isaías já havia profetizado que ele ia endireitar o caminho do Senhor. Mas por quê? Por que será que tinha que endireitar o caminho do Senhor? Porque ele vinha para o seu povo. O que havia de errado? E João Batista não estava batizando gentios, estava batizando os do seu próprio povo. O povo de Deus, Israel. E principalmente estava ali na Judéia. Cristo veio dos judeus. Eu estava pensando, por que então? Batizando por quê? Porque batismo quer dizer mudança de posição. Batismo de arrependimento, por que arrependimento de quê? Se eles eram o povo de Deus. Aí que estava o problema. O povo de Deus tinha que arrepender-se. E não só arrepender-se, mas de mente, mas mudar de posição. Ligar-se a João Batista, porque era um batismo de João. O batismo, eles eram batizados para João Batista. João Batista pregava o evangelho do reino. Não é bem o caráter do evangelho que nós recebemos. Era o evangelho do reino. Isso quer dizer, o rei está às portas. O Messias deles estava às portas. Isso estava me fazendo pensar em nossa situação na Assembleia, também na igreja. Porque o que aconteceu? Que tem que haver uma separação. O que houve com a igreja que também tem que haver uma separação? E tantos versículos nós lemos de separação. Em Coríntios mesmo nós vemos dessa separação. Não só a separação moral que nós temos, a separação do mundo moralmente, mas depois nós vemos também que há separação de vasos também. Purificar-se de vasos que são para a desonra, em 2 Timóteo 2. Por que isso? Porque o mesmo que aconteceu com Israel, aconteceu conosco, com a igreja. Israel, tendo em mãos a palavra de Deus, os oráculos de Deus, as promessas, as bênçãos e tudo, foi caindo até o ponto de não ter mais nada em relação com Deus, a não ser a aparência, a não ser o nome de que eram povo de Deus. E o mesmo aconteceu com o cristianismo. O que nós temos hoje? É uma aparência. O nome continua aí. A palavra continua aí. Nos vidros dos carros, em todo lugar, Bíblia aberta, em Salmos e tudo. Mas o que está acontecendo que tem que haver uma separação na casa de Deus? 1 Timóteo 3,16 nos fala da casa de Deus. Coluna e firmeza da verdade. O que aconteceu que em 2 Timóteo já se trata da grande casa? É mais ou menos o que aconteceu com o reino. Na parábola do semeador, ou melhor, na parábola do grão de trigo, do joio do trigo,
o que aconteceu? Os homens dormiram e veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então o reino se tornou não só uma plantação, né, nessa figura, do que é verdadeiro. Não só o que é verdadeiro está no reino, mas também o que é falso. Mas só que com aparência daquilo que é verdadeiro. Então, o que aconteceu com Israel foi a mesma coisa. Havia uma mistura, não havia um remanescente esperando o Cristo, é verdade. Simão, Maria, João Batista, o pai de João Batista, Zacarias, aguardavam o Messias, mas já não era a nação toda aguardando o Messias. Eles estavam em corrupção. A mesma coisa se sucedeu com a igreja. Então, a grande casa hoje é tudo isso que nós vemos que leva ao nome de Cristo. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala: dou graças a Deus. Quero ler esse versículo. 2 Timóteo, capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te e lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Resumindo esse versículo, apesar de ele estar enriquecendo com muitas coisas, mas Paulo está dizendo: dou graças a Deus, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Interessante ele dizer a fé não fingida, porque só existia uma fé. Já havia agora a necessidade de dizer que dava graças a Deus pela fé não fingida. Por quê? Porque já havia a fé fingida. E assim, Judas também fala: batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Por que isso? Porque realmente houve uma queda. Os homens dormiram e o testemunho tornou-se isso que nós vemos. Nem tudo é verdadeiro. Mais um versículo em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Versículo 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O Evangelho também sofreu a mesma influência que a fé. Por quê? Porque havia já não só necessidade de que o Evangelho fosse pregado, mas Paulo está dizendo que também havia uma fonte que se pregava o Evangelho que também não era boa. E o que ele está louvando aqui é que o nome de Cristo seja pregado, mas não a fonte de onde estava vindo isso.
daqueles que pregavam por inveja ou porfia ou impuramente. Então, hoje, nós temos na igreja, no Evangelho e na fé, algo caído, realmente. E algo que nos afeta diretamente e algo que nós temos que julgar. O Evangelho hoje, também Paulo tinha que dizer depois, o mistério do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho era pregado até de uma maneira impura. Tudo o que se faz, o que se fala em nome de Cristo, está sendo aí divulgado, falado. Mas nós devemos seguir a isso? Ou devemos entender o que significa o mistério do Evangelho? Que está ligado ao Evangelho de Paulo, ao Evangelho da glória de Cristo. Esse homem crucificado em fraqueza, ressuscitado dos mortos, mas glorificado nos céus. E mais, a verdade de um só corpo. Todas essas coisas se ligam ao Evangelho, ao mistério, melhor dizendo, ao mistério do Evangelho. Então, entendendo, irmãos, o que significa unidade do corpo de Cristo, estar congregados ao nome de Cristo somente, separados não só das instituições humanas, não só desse sistema religioso, mas separados dos vasos também, é algo fundamental para os nossos dias. Porque não basta a fé, não basta o Evangelho e não basta ser cristão. Nós temos o dever, a obrigação de entender a posição que nós estamos, de atender a palavra de Deus. Por que nós estamos dizendo várias vezes que a palavra de Deus não tem tido o impacto que deveria ter em nós? Porque nós estamos misturados ainda com muitas coisas que não são segundo a sua palavra. E pensando nisso, por que João Batista então tinha que fazer isso? Ele tinha que separar um povo para esperar o seu Senhor. E como ele fazia isso? Arrependimento e mudando-os de posição. E dessa posição, então, eles podiam aguardar e esperar o Cristo, a manifestação do Messias para ele. E Deus tem feito isso também na sua igreja. Uns poucos, ele tem separado, mostrado a verdade de um só corpo, que embora nós não podemos manifestar claramente isso com todos os que são que fazem parte desse corpo, mas nós temos que obedecer e andar nesse caminho, andar nessa base de que há um só corpo. Estamos congregados a qualquer nome? Não, somente ao nome de Cristo. Então é por isso que nós estamos aqui separados. Por que nós não estamos juntos com as seitas? Por que nós não estamos juntos com outros irmãos pregando o Evangelho, fazendo? Porque realmente a palavra de Deus nos tem instruído que deve haver essa separação. E então nós temos 2 Timóteo capítulo 2, que é muito importante para nós esses dias. Nós temos dado graças várias vezes, porque temos entendido o que o Senhor quer para nós nesse exato momento que nós estamos vivendo. Porque não vale, não interessa para nós o que se deveria fazer há 10 anos atrás, há 20, há 100 anos atrás. O Senhor tem nos mostrado o que nós devemos fazer agora, nesse exato momento que nós estamos vivendo. Cada um de nós vai cumprir aqui a sua geração. Como Davi, tendo cumprido a sua geração, juntou-se aos seus pais. Nós vamos cumprir a nossa geração aqui, que seja segundo a palavra de Deus. Ele quer nos mostrar como cumprir, como andar aqui nesse mundo para agradar o seu nome. De que maneira andar na casa de Deus, agora sabendo que ela se tornou uma grande casa, e portanto há dentro dessa grande casa vasos para honra, vasos para desonra, e então não nos convém somente separar, como nós aprendemos ontem, mas nos purificar dos vasos para desonra. Isso quer dizer separar deles para andar com os que com o coração puro invocam o Senhor. A purificação é para Deus, não é separar-se para si mesmo, não é mudarmos de um lugar para outro melhor, não, mas é sairmos de um lugar de corrupção
para ir a Cristo, para estar ligados a Cristo, segundo a sua palavra. Isso realmente seria o que nós vemos de purificar dos vasos também. Separarmos de vasos porque são ruins, não são tão bons como os outros vasos. Não, não é isso. É separar os vasos para Cristo. E separar para andar com os que com o coração puro invocam o Senhor. Eu queria anotar isso porque é muito importante nos nossos dias. Nós temos passado quase toda a conferência sem mencionar esses assuntos tão importantes. Eu sei que eu não sei explicar muito bem isso, talvez outros irmãos possam falar até mais, mas achei importante que nós lembrássemos disso. Por que João Batista veio batizando, o que tinha e o que isso tem a ver em relação conosco também, ainda hoje. É interessante. 1 Coríntios 1. Às vezes passamos por alto no caráter das epístolas. 1 Coríntios fala a assembleia. Para entender a epístola aos Coríntios, devemos estar sentados em pura assembleia. E sentado na assembleia, eu quisiera ler verso 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? E podemos acrescentar aqui, onde estão nossos irmãos? Sentimos falta dos nossos irmãos? Ou estamos contentes sem elas? Sem eles? Nunca falei com um irmão que estava contente que ninguém chegasse a essa assembleia como visita. Nunca conheci um irmão que estava contente, verdade? Olhando a seus irmãos afora. Mas uma visita, uma pessoa nova, chega à assembleia. Oh, quanta alegria, quanto interesse, quanto ânimo é para nós ver uma pessoa, um irmão novo, visitando a assembleia. Irmãos, temos em nossos corações amor para o povo de Deus. O diabo quer usar esse amor e ligar nossos afetos à obra dele, misturando o que ele faz e o que Deus faz, e ele quer que amemos ao mal e aborrecemos o bem. E ele pode misturar-nos. A distinção entre bem e mal, o primeiro passo é arrependimento. Sem isso, estamos dispostos, irmãos, a olhar toda a confusão do cristianismo, a casa grande, e dizer, está bom, essa é a verdade. Se não, o que vamos fazer? Temos que distinguir o bem do mal. Primeiro passo necessário, repito, é arrependimento. Deus não ia mandar a seu filho misturá-lo com o mal. E ele entrou com o povo de Deus, mas não ia entrar
sem um passo antes. Arrependimento. Um judeu, um israelita, um dia israelita, outro dia israelita arrependido. Outra coisa. Lucas 7. 29. Lucas 7, 29. Todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. Rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por Ele. Irmãos, nós andamos abençoados. Não andamos para obter bênçãos. Somos abençoados. Nós somos o povo no qual Deus está mostrando como andar abençoado. Laodiceia representa a condição dominante, como disse, hoje, na casa grande. É pessoas que abandonaram a segunda vez a verdade. Porque até nas igrejas, 7 igrejas, até Tiatira, a igreja perdeu a verdade. Deus restaurou a verdade. Sardis e Filadélfia, e abandonaram outra vez a verdade. Claro, falam de posições morais do povo de Deus. Uma pessoa individualmente não pode estar em Laodiceia sem abandonar a verdade de Filadélfia. Porque Sardes existe para outros irmãos nossos na casa grande que não sabiam. Eles não sabiam. São responsáveis porque é disponível a verdade lá na casa grande. Mas uns podem sentar em um grupo cristão lá com boa consciência. Outros não, porque sabem melhor. Esses são de Laodiceia, sabem melhor. São ricos da verdade de Filadélfia, abandonada. Verdade abandonada. Em nossos dias, irmãos, se queremos andar para agradar, para dar prazer a Deus, temos que distinguir entre bem e mal. Permita-me repetir outra vez. O primeiro passo para distinguir entre bem e mal, arrependimento. A mensagem de João Batista, ele parou, por decirlo assim, entre o Filho de Deus, Cordeiro de Deus, fonte de toda bênção, e o povo de Deus. Entre esses dois, parou João Batista. Sua mensagem era: arrependa-se. O testemunho que devemos dar à casa grande é: arrependa-se. Arrependa-se.
Arrependei-os. Tudo que fazemos, tudo que falamos, quanto a eles, na casa grande, é arrepende-se. Este é mal. Ainda sejam nossos irmãos, claro. Onde estão? Devem estar aqui. Estamos sentados aqui. Quantos doutores da palavra, quantos evangelistas temos aqui nessa cidade? Centenas de homens dotados nessa cidade. Não estão aqui. Onde estão os evangelistas? Onde estão os maestros da palavra? Irmãos, devemos, o irmão Peixe falou, somos afetados para a condição geral. E sentamos aqui 100 irmãos que Deus deu a eles para nós, mas não estão aqui. Pensamos que Cristo não amava aos judeus que não foram batizados. Oh, não. Ele veio para salvá-los. Mas ele tinha que andar para a glória de Deus. E para nós também, irmãos, o diabo quer usar, vou dizer, nosso amor para ele mesmo. Amor deve sair, 1 Timóteo, coração puro, fé não fingida. O que mais? Uma coisa mais. Boa consciência. Amor tem uma fonte de três partes. Amor que sai de uma fonte de 3 partes. É amor que sai de puro coração, amor que sai de boa consciência, amor que sai de fé não fingida. Senão, o amor passa, verdade? E pode ser usado. Não está formado ou controlado por a obra de Deus em nós. E por isso, só para dizer isso, muito importante entender o que o irmão está dizendo. O lugar de João Batista, em seu dia, é nosso lugar hoje. Porque estamos em meio de um povo de Deus errado. O que podemos fazer? Não. O versículo em 2 Timóteo 2. 2 Timóteo capítulo 2, há 7 caracteres de crente. Esses 7 caracteres estão conectados com 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, dando-nos o caráter de homem fiel no tempo de cada uma das igrejas. Interessante isso, por eu só mencionar esse caráter de obreiro, verso 15, como o tempo de Sardis, Deus outra vez recuperou a palavra de Deus para o seu povo, mas o povo de Deus não traça bem, não maneja bem a palavra da verdade. Ele deu a palavra outra vez, porque os católicos procuraram destruir toda a Bíblia. E Deus restaurou a seu povo. O povo não manejava bem. Vasos de honra, separação é Filadélfia. E 24 servo
Esse é o caráter que pertence à Laodiceia. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Não fala instruir a todos, sino a os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dá arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Assim é, irmãos, lugar de João Batista é nosso lugar da Assembleia hoje, e para andar por fé. Hoje temos que reconhecer que de veras a igreja no mundo está arruinada. E nosso lugar é andar distinguindo o bem do mal, distinguindo o bem do mal com arrependimento. Em Gênesis capítulo 8, o caso do corvo e a pomba, e acho que tem uma ensinança para nós. Os irmãos estão falando em distinguir entre o bem e o mal. É importante. O batismo de João Bautista fez isto para eles. Nós fazemos o mesmo princípio na igreja. Mas nota aqui em Gênesis 8, versículo 7, depois do dilúvio, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou, e a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha da oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Esses 2 pássaros apresentam as 2 naturezas. O corvo come do morto. A pomba é limpa. E ela não achou onde ficar neste mundo contaminado, porque tudo não foi purificado ainda depois do dilúvio, quando Noé estava na arca esperando. Ele usava esses 2 pássaros para fazer a distinção. O corvo ficou lá porque muita carne, boa comida para ele. A pomba ao contrário. Agora, voltando ao nosso capítulo, vemos que Cristo Jesus estava no meio deles e o Espírito de Deus desceu sobre ele como pomba. Achou pureza. Podia morar lá
o Espírito de Deus em perfeição, pureza, santidade. É bom isto, irmãos, porque é bom fazer distinção dos problemas e contaminações que existem ao redor de nós. Ao redor de nós. Como João Bautista também pregou forte para distinguir as pessoas. Bautizar só os que arrependeram. Mas, por outra parte, houve pureza lá. O Espírito de Deus pudesse morar com alguém no meio deles. Cristo Jesus. É notável que no dia de Pentecostés, quando o Espírito também desceu, morar nos crentes, mas fala distinto lá. Fala de como forma de língua de fogo, não? Ou seja, certa necessidade de juízo. Porque nós não somos sem pecado. Entretanto, o Espírito Santo desceu sobre eles. Por isso, parte da obra do Espírito Santo em nós é escudrinhar e julgar-nos e purificar-nos. Porque temos a carne ainda em nós. Mas Deus tinha colocado o Espírito Santo em nós. E é distinto aqui Cristo, porque pudesse morar nele, repousar sobre ele perpetuamente, testemunho de sua santidade. Eu li um versículo em Mateus capítulo 3. O irmão está falando do Espírito Santo e nós temos aprendido, graças a Deus, que o Espírito Santo está em crentes, habitando em cada crente e também entre crentes. Mas é distinto a o Senhor estar no meio dos crentes. E eu queria fazer uma analogia aqui com esse que nós vamos ler, capítulo 3 de Mateus, versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Muito interessante o Senhor se identificar com esse remanescente. Ele passou pelo batismo, ele não tinha necessidade de arrependimento, ele não tinha de que arrepender-se. Mas ele juntou-se a esses que passaram pelo arrependimento para estar no meio deles. Ele não veio e ficou no meio daquilo que estava contaminado, que já não tinha nada mais em relação com Deus, senão as aparências. Mas ele passou e estava no meio daqueles que haviam passado por esse batismo de arrependimento. Assim, é muito precioso a distinção que se deve fazer entre o Espírito Santo, entre crentes e em crentes, e o Senhor no meio daqueles que estão congregados para o seu nome. Há uma distinção aí que é de toda importância, de todo valor para nós nesses dias. O Senhor está no meio daqueles que estão congregados ao seu nome.
Podemos passar embaixo pouquinho da morada que os discípulos encontraram em Jesus, começando deste versículo 35. Os discípulos estão lá ouvindo a João falar. Eis aqui o Cordeiro de Deus, em versículo 36. Este não é tanto ponto de doutrina, verdade, sino João está falando de seu coração, do afeto que ele teve, de olhar a essa pessoa bendita, o Cordeiro de Deus. E qual é o resultado disso? Os discípulos seguem a ele para ver em ele quem é essa pessoa. Por que fala assim essa pessoa? E logo, no versículo 38, é Jesus voltando-se e vindo que eles o seguiram, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Irmãos, este é o resultado de cada de nós quando vemos em verdade quem ele é. Que Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele veio a este mundo fazer uma morada para nós. Um lugar onde podemos morar com Ele, com Deus. E o Evangelho de São João desenvolvia esse tema também. Mas não é só uma morada aqui no mundo. Claro, foi assim então, neste dia. Mas essa é a figura da obra que ele vai fazer. O que ele ia de fazer. O ministério apresentado de Jesus Cristo segundo São João. Uma morada com Deus. E notamos que em capítulo 14 ele fala da casa do Pai. Lá vai ser essa morada, irmãos. Nós agora encontramos o Senhor no meio dos dois ou três, como estava falando, irmão. Cristo no nosso meio. Por enquanto, este é a morada com Deus. Mas não fica aqui sempre. A morada vai mudar. Lá na glória, onde Cristo entrou já. Só Ele está aqui no Espírito. E nós entramos na sua presença assim. Por enquanto que Ele virá para levar-nos lá. Bom, nesses capítulos temos diversas maneiras que Cristo é apresentado aos seus discípulos. E como eles encontram em Ele mesmo a satisfação que precisavam, que Ele enche todo o que eles requerem, encontram em Cristo Jesus. É morada, o que seja. Que Deus nos ajude então de ver que em Ele mesmo um lugar onde podemos ficar para morar. Eu estava pensando do que Peixe disse. O Espírito Santo veio ao mundo no dia de Pentecostes, morando em crentes e entre crentes. E formou esse
morando en creyentes, está ligado con cuerpo de Cristo, y somos todos creyentes en el mundo, y miembros de un solo cuerpo. Entre creyentes es a casa de Dios. Efesios 2 fala de uma casa de Deus para morada de Deus em espírito. Deus tem morada na terra, entre seu povo. E o irmão distinguiu isso da presença de Cristo em meio. O corpo de Cristo é invisível? Não. Se lemos em 1 Coríntios, vemos que a assembleia local se vê corpo de Cristo. Não se vê o corpo de Cristo, porque não é o corpo de Cristo, mas se vê corpo de Cristo, seu caráter. E manifestamos um corpo partindo de um pão. Dice, somos um só corpo, olha, partimos de um pão. O corpo de Cristo não é invisível. Tem testemunho no mundo. Assembleia. Um pão. Não é um só pedaço de pão físico, é um pão que Paulo não estava em Corinto escrevendo essa carta, mas ele falou de um pão. Seja de Éfeso, seja de Corinto, seja de onde quer. É um pão ante Deus. O corpo de Cristo manifestado. A testemunho, o corpo de Cristo, para a glória dele. Então, a presença do Espírito Santo entre creyentes entrou no tempo da Bíblia inconversos com esses creyentes e o Espírito Santo não saiu. Ficou entre eles, segundo o que Cristo disse, estará entre vosotros para sempre, para sempre. Eu gosto de um exemplo. Um homem bem rico se namora de uma mulher bem pobre. E ele não sabe se ela ama a ele mesmo ou ama a seu dinheiro, sua riqueza. Ele diz, eu posso dizer. Ele toma tudo que tem, divide em 2, dá metade a ela, Me ama a mim ou está contente com a riqueza? Assim é um grande princípio para nós e para todos os irmãos. Estamos contentes com bênçãos ou queremos o benefator, o que dá bênçãos? Assim é a casa grande hoje. A prova hoje é: queremos a Cristo ou estamos satisfeitos com bênçãos? Ou, irmão, andamos abençoados, não como Israel para obter bênçãos. O que vamos fazer com as bênçãos? Vamos buscar a Cristo? Ou estamos contentes? Não somente é para outros irmãos que não chegam aqui, onde estão eles, mas é para nós também. Cristo está provando, testando a cada um de nós por encher nossos cálices de bênçãos até transbordar. E ele vai ver
o que vamos fazer? Abençoados. Cristandade. Porque é amor para Cristo que vale. Bênçãos são boas coisas, mas não são Cristo, são dons dele. Oxalá que ele tenha mais lugar em nossos corações e também nos corações de todos os irmãos. Porque lá na glória, que teremos, irmãos? A Cristo e a cada um de nós. Eu terei na glória todos meus irmãos e a Cristo. E hoje é a prova. Quero uns de meus irmãos, ou quero todos meus irmãos? Essa é a prova de hoje. E a Cristo. Que Deus bendiga.